líder da bancada do PT, na tribuna. Oi. Bom dia. Bom dia, tá ligado? Agora tá. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras, mesa diretora, quem nos assiste de casa. Hoje eu quero trazer 2 assuntos que para mim estão bem relacionados à questão da cidade. Eu acho que a gente já abordou aqui na Câmara em diversos momentos a falta de atenção para as emendas que a gente recebe e como isso tem prejudicado Caxias do Sul, como a gente tem deixado de ter avanços, obras extremamente necessárias. Então, eu acho que em um momento onde a gente vê que está sendo pensado pacotes de obras, que inclusive não são apenas com os recursos do município, mas também com os recursos do governo federal, é um momento oportuno para a gente pensar nos outros investimentos que a gente já tem em caixa e que ainda não foram feitos. Eu quero mostrar aqui para vocês, e peço para que a TV Câmara bote a apresentação, a gente vê que a gente teve uma reunião lá em 2023, pode passar para a próxima foto, junto com pessoas responsáveis por fazer os projetos. Pode passar. Espera só um minuto que eu quero que chegue no esboço do projeto. Aí, a gente consegue ver que em 2023, um esboço do projeto para o ginásio do Campos da Serra, um assunto que eu já trouxe nessa tribuna diversas vezes, já tinha sido realizado. Quando a gente pediu a emenda junto à deputada Denise Pessoa, a emenda foi discutida com a prefeitura. Os valores foram discutidos com a prefeitura. Não foram valores tirados da nossa cabeça de forma imaginária. Então, 1,5 milhão que foram enviados através de emenda para a construção do ginásio do Campos da Serra estavam de acordo com o projeto que eles tinham nos apresentado. Aquele projeto precisava ser finalizado por recurso ser empenhado aqui em Caxias do Sul, numa comunidade onde a gente tem mais de 5.000 famílias, aonde a gente vai ter a construção da escola, mas que a gente sabe que um ginásio faria toda a diferença, aonde, por enquanto, a gente só tem uma escolinha que não atende nem 1/3 da população que deveria atender. A gente tem uma UBS que passa pelo enfrentamento da falta de médicos que todas as nossas UBSs passam. Então, nós temos mais uma ação, mais uma presença do Estado, do poder público lá naquela comunidade seria fundamental. Não só para a prática de esporte e lazer, mas também para que a comunidade pudesse realizar encontros, festas, que aquele espaço fosse de fato para a comunidade. O que me deixa muito indignada é, de fato, a gente ter conversado, ter feito tudo junto à prefeitura e ter sido dado um valor que daí incluía o PPCI, que ia ser necessário fazer, incluía as pinturas, incluía as arquibancadas, incluía tudo que o projeto necessitava. Esse valor era em 2023, de 1,5 milhão. Agora, semana passada, fomos até a Secretaria de Esporte e Lazer conversar com o secretário. E o que foi passado para o secretário é que o valor desta obra está em 4 milhões. Sinceramente, vereador Daniel, líder de governo, eu quero muito uma explicação de como que uma obra de 1,5 milhão em 2 anos passa para 4 milhões. Qual que foi a dificuldade de empenhar o recurso quando o recurso era o suficiente? Para agora a gente poder, para agora a gestão nos falar que não tem como fazer contrapartida. Antes não precisava de contrapartida. Por que agora precisa? Por que agora o valor do projeto está tão alto? Isso faz parecer que a gente foi até a comunidade para enganar a comunidade. Eu fui, junto à deputada federal Denise Pessoa, conversamos com as pessoas do Campos da Serra. Todas entendiam como algo muito positivo para a comunidade.
A escola Leonel Brizola poderá se utilizar desse ginásio para a prática de esporte, para atividades da escola, e reforço, a comunidade poderá utilizar esse espaço para ações da comunidade. Mas a gente tem esse descaso da prefeitura, que não empenha as emendas que a gente tem aqui, encaixa no município, e a gente já falou disso diversas vezes. Infelizmente, não é só com a deputada federal Denise Pessoa, mas com vários outros deputados que são representados pelos colegas vereadores. E o que mais me deixa indignada, de fato, é esse aumento absurdo no valor da obra. Sem explicação para o secretário, sem explicação para a deputada, sem explicação para mim. E não é que a prefeitura nos deva essa explicação, mas ela, pelo menos, tem que ter a decência de explicar o porquê que em um momento a obra valia um determinado valor, em outro momento esse valor se alterou. É fundamental a gente ter clareza nas ações que são tomadas pela prefeitura. Porque se tem dificuldade de apresentar projetos, muitas coisas não são feitas por falta de projetos. E quando tem um projeto que é apresentado, em 2 anos esse projeto muda completamente. Sem diálogo. Sem diálogo com nós, sem diálogo com a comunidade. E eu acho que a gente precisa pensar seriamente nisso. Em qual está sendo o compromisso dessa gestão municipal, que é uma gestão de continuidade, em esclarecer as coisas para nós, vereadores. Porque fazer um evento gratuito com música e salsichão é muito fácil. Mas agora sentar seriamente para debater essa questão, as questões orçamentárias do município, parece uma dificuldade. Porque quando vem um secretário aqui para falar para as pessoas, de 20 minutos ele usa 4. E a gente sabe que 10 minutos às vezes é pouco para a quantidade de coisas que a gente está aqui para falar. Então, se alguém usa só 4 minutos, será que isso é vontade de esclarecer para nós, vereadores, como é que estão as finanças, como é que está o andamento dos projetos? Eu acho que a gente tem que olhar muito seriamente para essa questão, que permeia uma falta de respeito, de consideração aos nossos esforços. Quando a gente busca recursos para Caxias do Sul, a gente não está buscando recursos para nós próprios. A gente está buscando ações, buscando políticas públicas que, de fato, fazem a diferença na vida das pessoas. E reforço, o esporte, o lazer, a cultura, a educação são direitos fundamentais. E a construção de um espaço, como um espaço que iria ser construído, poderia vir ao encontro de trazer à tona todos esses direitos que precisam ser garantidos para a população. Uma população tão abandonada, tão deixada de lado, tão esquecida como é a população do Campos da Serra. Então, eu trago aqui em tribuna, porque, infelizmente, nem o vereador, nem o secretário Cadore sabia dizer o porquê desse aumento de valor. Então, se não tem transparência de explicações para os próprios secretários, imagina para nós. E eu não posso admitir isso. Eu não posso admitir que algo que a gente lutou tanto para conquistar seja deixado de lado e que a gente devolva esse recurso, perca esse recurso por falta de organização do executivo. Eu quero também aproveitar para trazer, nesse último minuto, algo que ontem foi abordado na reunião do Conselho Municipal de Saúde. A gente sabe que há diversas UBSs que estão com falta de médico. Vereador Juliano, a UBS do Serrano, ocorreu isso. Semana retrasada, tive que ir até a UBS, a fila estava quilométrica, passando da esquina, continuando quase por uma quadra inteira, e só tinham 30 consultas disponíveis. Idosos, crianças, não tinha pediatra. Idosos, crianças foram até lá e ficaram desassistidos. Ficaram das 6 da manhã, das 5:30 da manhã, até as 7, que é o horário que a UBS abre, e não conseguiram médico pela falta de médico que a gente está tendo no nosso município. Isso ocorre em várias outras UBSs. Quero aproveitar e fazer
uma referência às UBSs do interior. As mais atingidas pelas chuvas que nós tivemos lá na metade do ano passado, fazem com que as UBSs ainda estejam sem médicos hoje. Passado todo esse tempo, passado muito tempo, numa questão tão importante que é a atenção primária, que é a prevenção, que é a porta de entrada para o SUS, para que a gente não precise ver a superlotação na UPA, para que a gente não precise ver a necessidade de hospitalização das pessoas, sendo que elas poderiam ter resolvido isso dentro da UBS, dentro da sua comunidade, tendo ligação. E aqui a gente coloca também, e é importante reforçar, que isso não é totalmente culpa apenas da prefeitura. Já foram abertos concursos para médicos da estratégia da família, e esses concursos têm dado desertos. Só para concluir, senhor presidente. E esses concursos têm dado desertos. Então, a gente precisa, enquanto legislativo, pensar como que a gente pode criar mecanismos para que os profissionais queiram atuar como médicos da estratégia da família dentro das nossas UBSs, para que a gente não precise continuar vendo a população sofrer por falta de vagas. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Em declaração de líder da